Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, estamos acompanhando aqui o cronograma de escolha online que já acabou. Nesse primeiro momento nós já tivemos a escolha online das vagas para contratação temporária. O canal de Educação fez um vídeo, começou no dia 2 de janeiro, na última semana. Estou gravando o vídeo hoje, dia 12 de janeiro de 2026, são 9 horas e 23 minutos de manhã, né? Bem cedo. Nós estamos aqui verificando e acompanhando que no dia 8 de janeiro, portanto, encerrou às 17 horas o processo de escolha online. E a partir das 10 horas do dia 16 de janeiro, nós teremos aí a divulgação do resultado da primeira rodada online. Vamos destacar um ponto aqui importante, pessoal, porque a partir de 7 horas do dia 19 de janeiro até as 17 horas do dia 20 de janeiro, de acordo com o cronograma de cada SRE unidade escolar, deverá acontecer a apresentação do candidato na unidade escolar, na Superintendência Regional de Ensino alocado na primeira rodada. Então, na próxima semana, na segunda-feira, dia 19, vai ser divulgado aí um cronograma, né? Então, isso vai acontecer dia 19 e dia 20. Presta atenção nisso que eu estou falando, segunda e terça-feira. Vai ter essa apresentação do candidato na unidade escolar alocado na primeira rodada. Ele vai ter que levar a documentação toda, a gente já sabe qual é a documentação, por isso que eu estou aqui conversando e mostrando essa primeira parte para vocês aqui. Bom, mais importante hoje é entender que essa semana o que tem que acontecer é distribuir, né? Organizar, na verdade, os documentos para que eles sejam apresentados na primeira rodada de candidatos presenciais, vamos dizer assim, que foram escolhidos online, tá, pessoal? A primeira rodada online, exato. Nós temos aqui dia 19 e dia 20 de janeiro, portanto, esses candidatos deverão estar apresentando de acordo com um cronograma que cada SRE e cada unidade escolar vai apresentar. Aí o que você vai falar para mim assim, ué, Tancredo, mas como é que vai ser isso? Você vai entrar em contato com a sua superintendência, ou você vai procurar a escola, né, para a qual você foi indicado, vai chegar um e-mail, você vai entrar em contato com a escola e vai falar assim, já tem um cronograma para a gente poder aparecer aí para assumir a primeira rodada online, que eu fui escolhido, estou aí e tal, enfim. De qualquer forma, o resultado ele vai sair às 16 de janeiro de 2026. Então, na sexta-feira, né, pessoal, sexta-feira agora, a partir de 10 horas, você já vai saber para qual escola que você vai atuar. Sobre o resultado, dá uma ligadinha na escola e pergunta se já tem um cronograma, mas não se preocupe com isso. Vocês ainda têm dia 19 e 20 para poder comparecer à escola. Ah, Tancredo, como é que eu fico sabendo se eu fui selecionado? Bom, gente, vai aqui, ó. A partir de 10 horas do dia 16 de janeiro, teremos a divulgação do resultado da primeira rodada online. Se chegou um e-mail para você e você foi convocado, tá tudo bem. Se não chegou e-mail é porque você não foi escolhido. Tá? Teve pessoas que estavam na sua frente e pegou essa vaga. Mas hoje, o canal de Educação vai fazer um vídeo, gente, e nós estamos muito preocupados com isso. Eu estou vendo aqui o edital número 10, de 3 de outubro de 2025, em relação ao pessoal PCD. Então, o que o canal de Educação vai fazer? Tudo que tiver PCD aqui, a gente vai apresentar para vocês. Porque vocês sabem que ano passado, né, o processo ele foi suspenso em função do Estado de Minas Gerais não ter atendido, né, uma legislação específica que trata sobre reserva de vagas. E é o que diz o item 3 aqui, ó, das vagas destinadas à pessoa com deficiência chamado PCD. E o canal de Educação vai apresentar para vocês aqui um resumo do que nós temos aqui no documento, tá? Nesse edital, pessoal, como eu mesmo disse, vamos voltar lá, o edital de número 10, tá, gente? O 10, que é do quadro do magistério. Ah, Tancredo, você não vai falar do pessoal do edital 9, não? Do pessoal do quadro administrativo? Gente, é praticamente a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. Mas vamos dar prosseguimento aqui, porque é importante a gente estar tratando sobre essa matéria. O item 3 fala sobre as vagas destinadas para o pessoal PCD. Então, as vagas ofertadas, está no item 3.1, por função e SRE durante o prazo de validade do processo seletivo,
10%, gente, serão reservadas às pessoas com deficiência. E aí nós temos as legislações aqui específicas. Olha, uma lei de 95, que não foi respeitada ano passado. Nós temos uma lei, um decreto estadual de 2002, que não foi respeitado ano passado. Né? Então eu costumo dizer para vocês o seguinte, gente, quem mais lesa o servidor é o Estado. O poder público é o que mais lesa o servidor. Eu vou dar um exemplo para vocês de servidores que entram na justiça requerendo, por exemplo, progressões e promoções na carreira, que o Estado diz que está tudo bem e não está não. E não está não. Porque toda vez que você entra na justiça, você entra individualmente, você ganha a ação, você tem recursos a receber. E eu provo o que eu estou dizendo, tá? Tem vários processos aí em andamento, tá, gente? E com servidores que não entraram há muito tempo no Estado, já venceram, obviamente, o estágio probatório, mas que entraram há algum tempo no Estado, vamos dizer, estou falando de servidores com 10 anos de Estado, já recebeu valores aí, inclusive, vultosos, tá? Valores vultosos. E eu provo para vocês, tá, gente? Tem colegas que trabalham comigo que já receberam aí progressão, promoção na carreira, o que mostra que o Estado realmente lesa o servidor. Não tá tão bonito assim, não. Mas, enfim, vamos aqui acompanhar essa discussão em torno de uma categoria que até então era alojada de todos os processos e que está aqui agora, né, sendo tratada no edital 10, esse edital importante que é o do processo de contratação no Estado de Minas Gerais, para atuar no magistério, tá, gente? Aqui no edital 10. Então nós temos os decretos, temos a lei aqui. Na falta de candidatos com deficiência classificados para as vagas reservadas, essas serão preenchidas por candidatos classificados na ampla concorrência. Nós temos a ampla concorrência e nós temos também as vagas de PCD. E aí, pessoal, tem um documento aqui muito importante que chama-se Laudo Caracterizador da Deficiência, e o canal da Educação vai apresentar lá no anexo 10. Esse é o documento que tem que ser observado pelo PCD. Fica atento nisso aí. Eu não vou aqui fazer leitura para vocês do que é, mas está aqui no item 3.2, ó. Considera as pessoas com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Tá, pessoal? E aí nós temos aqui, ó, nos termos da Lei Federal 13.146 de 2015. E aí, gente, segue aqui, ó. Para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, o candidato deverá, no ato da inscrição, indicar a condição e selecionar o tipo de deficiência. Isso já aconteceu. O candidato PCD, que no ato da inscrição não indicar essa condição, poderá concorrer às vagas reservadas. Se ele não indicou, né, pessoal, ele vai concorrer à ampla, aquela parte que é a ampla concorrência. Tá, gente? Mas se o candidato é PCD e não indicar essa condição, ele não poderá concorrer às vagas reservadas. Tá, gente? Fica atento nisso aí. Porque a vaga reservada é para quem é candidato PCD. Então, se você, no ato da inscrição, não indicou essa condição, você não pode concorrer a essas vagas reservadas. Tá? Fica atento nisso aí, porque isso é muito sério, tá? Bom, a ordem de classificação dos candidatos com deficiência na listagem ficou assim, ó. A primeira classificação, a pessoa destinada com deficiência será a 5ª, a segunda classificação será a 15ª, a terceira será a 25ª, e vai pulando de 10 em 10 aí, ó. A 4ª será a 35, a 5ª será a 45, não é isso, gente? E vai sucessivamente. A desclassificação, a desistência ou qualquer outro impedimento de candidato PCD implicará a substituição e a contratação do próximo candidato. Eu quero até fazer uma observação aqui, gente, que eu não consegui entender, mas o candidato PCD que no ato da inscrição não indicar essa condição, ele não poderá concorrer às vagas reservadas. Eu acabei dizendo que ele vai para ampla concorrência, mas não, também isso não está escrito aqui. Então fique esperto aí, tá, gente? Se você é PCD, você indicou PCD lá e está resolvido o problema. Ah, mas eu sou PCD e eu não indiquei, e eu vou ser desclassificado. Não está dizendo isso aqui, não. Mas está falando que não indicar essa condição não poderá concorrer às vagas reservadas. Então subentende-se que, tá bom?
a princípio, poderá concorrer na ampla concorrência. Mas será? É muito estranho, porque a gente faz uma leitura e vem alguém e diz assim, tem nada a ver com o que você está falando, Tancredo. A interpretação não é essa. Tudo tem que estar escrito, né, gente? De maneira clara. E aqui está de forma cristalina para todo mundo aqui, ó. E se você PCD e no ato da inscrição não indicou essa condição, você não pode concorrer à vaga reservada. Mas se você não indicou, provavelmente você vai concorrer na ampla concorrência mesmo, né, gente? Então é isso mesmo. Bom, vamos seguir com o vídeo aqui. O candidato desclassificado como PCD, aí tá aí, ó, salvou aqui, ó, concorrerá às vagas destinadas à ampla concorrência, observada a ordem de classificação. Pronto. Tá resolvido o problema, tá, gente? Tá resolvido o problema aqui, ó. A desclassificação, a desistência ou qualquer outro impedimento de candidato PCD implicará substituição e contratação do próximo candidato. Acho que o pessoal que é PCD colocou lá direitinho essa informação, né? Reservadas aqui, né, ressalvadas as condições especiais contidas no decreto federal, o candidato PCD participará do processo seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos, no que concerne as etapas do processo: apresentação de documento, contratação temporária, horário, local de apresentação. As regras são as mesmas para todos, ressalvadas as condições especiais do Decreto Federal 3298. No ato da contratação temporária, o candidato deverá apresentar um laudo caracterizador de deficiência, está no anexo 10, nós vamos mostrar para vocês. Pode ser medido por médico assistente. O que é médico assistente? É um médico não pertencente ao governo do estado. Qualquer médico aí, tá, gente? Que possa caracterizar a sua deficiência. Quando a gente fala médico assistente, é o médico não pertencente ao quadro da Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional. Em outras palavras, é um médico que você contrata aí, o seu plano de saúde, o que você paga. Tá bom, gente? Bom, que deverá expressar obrigatoriamente, tá, gente? Obrigatoriamente tem que expressar no laudo caracterizador de deficiência as informações necessárias que permitam caracterizar a deficiência e a categoria em que se enquadra o candidato nos termos da legislação vigente, conforme o anexo 10. Olha no item 352, está dizendo o seguinte, ó. O laudo caracterizador da deficiência nos termos do anexo 10 deverá ser direcionado exclusivamente para o exercício das funções descritas no item 1.4 desse edital, não podendo ser utilizado para concurso público realizado pelo Poder Executivo Estadual. Vamos lá no 1.4 para saber o que tem? A gente vai lá, é rapidinho. Analista educacional, inspetor de escola, especialista em educação básica, professor de educação básica. Combinado, pessoal? Tá aqui direitinho as funções pelas quais você poderá concorrer, não visando, obviamente, né, gente, o quê? Não vai visar a efetivação no concurso público, né, gente? Porque não pode. Isso aí não tem o menor sentido. Então não vai fazer essa solicitação, tá, gente? Não pode ser utilizado para concurso público realizado pelo Poder Executivo Estadual. Após a contratação 353, o candidato que foi contratado na função pretendida, a deficiência não poderá ser arguida para justificar um pedido de readaptação ou uma aposentadoria por invalidez. Que aí assina o contrato lá, começa a trabalhar e quer pedir uma readaptação, quer pedir uma aposentadoria por invalidez, salvo em caso de agravamento daquela. Imprevisível a época da contratação. Fica esperta aí. Ao servidor contratado no termo desse edital, não serão concedidos benefícios por incapacidade laborativa em decorrência da deficiência, exceto se houver o agravamento do quadro, mesmo estando o servidor em rigoroso tratamento, nos termos do artigo 4º do Decreto 46968 de 2016. Quando identificados indícios de irregularidades na caracterização da emissão e classificação de seu grau,
a chefia deverá encaminhar a solicitação para a Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional, que poderá convocar uma perícia o servidor contratado temporariamente nos termos editais. Então, a princípio, você pode contratar, pela regra, você pode contratar um médico assistente, mas se a chefia imediata perceber que há uma irregularidade nessa caracterização de deficiência, aí nesse caso, ele deve, é uma obrigatoriedade, encaminhar a solicitação para a superintendência, tá, gente? E aí a superintendência ela pode convocar para perícia esse servidor lá nos órgãos competentes aí. Em caso de não caracterização ou decisão por inaptidão, se aconteceu o item 3.6, constatado pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional, o servidor deverá o contrato rescindido unilateralmente pela administração pública. E para acabar o vídeo que nós vamos direto lá no anexo 10, a inaptidão para o exercício da função pública em virtude do grau da deficiência deverá ser declarada por junta de 6 membros, constituída pela superintendência, composta de no mínimo 3 profissionais da área de saúde e 3 profissionais efetivos da carreira do candidato. Vou fazer um Ctrl L aqui, que eu vou lá agora no anexo 10. Eu quero o anexo 10. Tá, pessoal? E aqui nós vamos direto lá, porque é muito importante. Olha, o exame admissional para o candidato PCD deverá observar as orientações gerais para exame admissional de candidato inscrito e caracterizado como PCD, descritas no anexo 11 desse edital. Ainda tem o anexo 11 aí do edital que a gente vai dar uma olhadinha. E aqui é o anexo 10. Não deixa eu esquecer não, tem o 10 e tem o 11, eu vou mostrar em seguida, tá? Vamos fechar aqui para a gente poder... Esse aqui é o anexo 10. Esse aqui é o formulário para a caracterização de deficiência. Estão previstas neste anexo os itens que devem ser observados pelo médico que for realizar a caracterização da deficiência e a classificação do seu grau para fim deste processo seletivo. Primeiro, conceito de deficiência nos termos da legislação vigente e afeta ao tema. Eu não vou ler porque isso aqui é teórico, eu não vou ler. Mas você quer saber aí, ó, o que é considerado deficiência, o que é uma deficiência permanente e o que é uma incapacidade. Lembrando que para atuar, gente, deficiência é o que está dizendo lá, né? É toda perda e deficiência permanente, né? Ou anormalidade de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gera incapacidade para o desenvolvimento de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. A permanente é aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade que se altere apesar de novos tratamentos. É considerada a pessoa com deficiência que se enquadra em pelo menos uma das seguintes categorias, tá, gente? A física, a auditiva, e aí tem no item, na linha A aqui, ó, para o cumprimento do disposto no caput do artigo 1º da lei, adotar-se-á como valor referencial da limitação auditiva. Aí eu não vou ler isso aqui, porque isso aqui, aí tem aqui, isso aí o médico tem que estar por dentro, que tem até uma tabela embaixo aqui. E tem a deficiência visual também, que também caracteriza, né? Tem aqui vamos dizer assim, o percentual, né? Aqui, ó, igual a menor a 0,05 no menor olho, com a melhor correção óptica, a baixa visão que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05, melhor olho, e o percentual 60 graus, desculpa. E aí a deficiência mental, comunicação, cuidado, habilidades sociais, utilização de recursos de comunidade, enfim, de comunidade. Nós temos mais patologias aqui, classificação funcional, né, pessoal leve, moderada, grave, definindo aí os seus critérios, a definição do grau de deficiência, classificação da patologia funcional, grau de classificação da deficiência. E aí, pessoal, o documento aqui onde deverá ser assinado pelo médico, ó, formulário para classificação de grau de deficiência. A classificação da deficiência deverá ser realizada por médico especialista na área da deficiência, presta atenção nisso, hein? E por profissional com formação em outra área de saúde, ó. Portador de deficiência? Sim, não. Tipo de deficiência? Segue aqui, ó, física, auditiva, visual, intelectual, mental.
gravidade da patologia que gerou a deficiência. Olha aí, pessoal. Tá vendo? E segue, ó. Comprometimento funcional em virtude da deficiência. E aí vem, olha, isso tudo tem que ser preenchido pelo médico, né? Ou melhor, os profissionais, né? Porque pelo que eu li, que mais de um. E aí, pessoal, segue o documento aqui, ó, comprometimento funcional nos termos do item 3, considerado como leve, moderado, grave. Definição do grau de deficiência nos termos do item 4. Enfim, a realização de exame admissional de candidato inscrito neste processo seletivo como PCD deverá observar. Olha só as orientações gerais aqui, pessoal. O exame deverá ser realizado com auxílio de equipe multiprofissional, formada por 6 membros, sendo 3 profissionais da superintendência e 3 profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato. Essa equipe elaborará o parecer observando. Esse aqui, eu já estou achando que esse aqui, já, no caso de o diretor discordar, por exemplo, ou de perceber alguma irregularidade na documentação, no laudo, aí ele encaminha para a Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional, e lá vai ter uma junta, vamos dizer assim, de 6 profissionais, sendo 3 profissionais da superintendência e 3 integrantes da carreira almejada pelo candidato, né? E aí vai ter as discussões lá e o candidato tem que levar esses documentos para a superintendência. Não é o caso aqui, tá, gente? Beleza? Os exames descritos no item 1 a 3 ainda tem uns prazos aqui, né? 1 a 3, 30 dias, anteriores à data da inspeção pericial. Mas no caso aqui é para inspeção pericial, tá, gente? Não seria o caso de vocês fazerem isso aqui, não. Vocês têm que ficar atentos mais nesse documento aqui de cima, é o laudo, tá, gente? Esse formulário aqui, ó. Ou seja, o anexo 10. Isso aqui que a gente tem que levar esse relatório lá para os médicos para poderem caracterizar a sua deficiência, que senão como é que vai provar que você vai pegar a designação no estado, né? Colocou lá a inscrição como PCD, o estado, você tem que provar que você realmente é PCD, tá, gente? Através de documentos aqui. E vão no 11, e no 11, bom, enfim, eu pedi lá um anexo 11 lá, pode ser esse último aqui, ó. É isso mesmo, esse anexo 11 é o último documento aqui, ó. O anexo 11 é porque teve um probleminha aqui, ó, e cortou. Eu falei que ia mostrar, bom, enfim. Mas, gente, essa que é a grande questão, tá? No caso aqui, quando eu fui falar de anexo 11, o que apareceu para mim, eu quero reiterar aqui essa solicitação, é porque lá no item 8.14.1 está aparecendo assim, ó, o exame admissional para o candidato PCD deverá observar as orientações gerais para exame admissional de candidato inscrito e caracterizado como PCD, descritas no anexo 11 deste edital. Então, gente, esse exame admissional para o candidato PCD, ele deve observar essas orientações para o exame admissional de candidato inscrito e caracterizado como... Nós vamos precisar de mais orientação aqui, tá, gente? A gente precisa de saber se realmente... Eu, para ser sincero, fico com dúvida em relação a esse 8.14.1. Né, que é o exame admissional para o candidato PCD, deverá observar as orientações gerais para exame admissional de candidato inscrito e caracterizado como PCD, descritos no anexo 11 desse edital. Aí aqui a gente já ficou um pouco na dúvida aqui em relação a isso. O fato é o seguinte, nós precisamos de mais orientações, tá, gente? Atenção, Secretaria de Educação, precisa de dar uma orientação melhor para nós que trabalhamos aqui com informação, para poder orientar os candidatos que vão concorrer a PCD da melhor forma. Porque tem muita gente com dúvida no canal da Educação, pede a gente para fazer o vídeo. Eu espero que esse vídeo aqui tenha esclarecido alguma dúvida de vocês, né? Acredito que ajudou. Mas o próprio canal da Educação ainda tem algumas questões aqui, como essa do anexo 11. Mas eu continuo dizendo que o anexo 11 é só no caso, no meu entendimento, daquele diretor que vai encaminhar, que teve dúvidas, teve irregularidade no processo e vai encaminhar para a perícia lá no DAG.
tá, gente? Então seria a princípio somente o documento 10 aí. Esse formulário 10 é importantíssimo aqui, tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.